Olá, alunos da disciplina de Fundamentos da Economia. Aqui quem fala com vocês é o professor Leonardo Parra. Tudo bem? Que bom recebê-los vocês em mais um semestre deste nosso curso de Fundamentos da Economia. Sou formado em Administração pela Unifagoc e sou mestre em Economia pela Universidade Cândido Mendes. Então, gosto muito da área de Economia e tenho certeza que você que está aqui comigo acompanhando esse vídeo também vai gostar muito de Economia. Esse nosso vídeo 1, esse vídeo introdutório, é para falar para vocês um pouquinho o que nós vamos estudar nessa disciplina durante este semestre no curso de Administração do Unifagoc, tá bom? Muito bem, vamos lá entender então o que nós vamos estudar. Você é muito bem-vindo ao nosso curso, você é muito bem-vindo ao nosso curso de Administração, ao nosso curso de Fundamentos de Economia, ADM 106, tá bom? Olha só, primeira coisa que nós vamos ver são os conceitos básicos de economia, inclusive o conceito de economia. O que é economia? E compreender por que um administrador de empresas, um futuro administrador de negócios, um futuro administrador de organizações, ou seja, um administrador, ele precisa compreender a economia, as leis que a regem, os movimentos, tanto microeconômicos quanto macroeconômicos. Também, como consequência disso, falaremos um pouco de política. Não tem como fugirmos. Uma vez falando de economia, nós temos também que falar um pouco sobre política. Também falaremos de leis como oferta e demanda, equilíbrio de mercado. Vamos entender por que os preços sobem, por que os preços caem, por que acontece o fenômeno da inflação, por que alguns produtos reagem de forma diferente à mudança de renda, à mudança de preço. É o tema da elasticidade. Isso no âmbito microeconômico. Também falaremos de custos de produção, economia de escala, deseconomia de escala. Falaremos também de macroeconomia, políticas econômicas governamentais, políticas macroeconômicas, políticas fiscais e políticas monetárias. Eu já ia falar de novo microeconomia, mas agora sim macroeconomia. Vamos compreender como o governo interfere diretamente na nossa vida, no dia a dia, do ponto de vista econômico e das nossas empresas e organizações. Então é um prazer estar com vocês aqui para falarmos de todos esses aspectos nas nossas aulas. Temos que lembrar que a nossa metodologia é uma metodologia inova. Como assim metodologia inova, Léo? Neste momento, nós estamos no momento assíncrono, onde você está vendo o meu vídeo e ao mesmo tempo está acompanhando o material que está disponível no Siga. Teremos os nossos momentos síncronos, onde estaremos ou através de aulas online ao vivo ou estaremos presencialmente. Olha que legal, né? Então, teremos um estudo individual assíncrono, que você está fazendo agora, e vamos dar andamento nesse estudo quando nos encontrarmos na aula síncrona. É extremamente importante que você leia o texto, que você faça anotações, que ponha as suas dúvidas, verifique se compreendeu. Ao final de cada texto, nós temos algumas perguntas para entendimento do conteúdo. Se você compreendeu, ótimo, a aula você vai ver que você vai render muito bem lá. Se você não compreendeu, não há problema. Nós vamos nos encontrar para tirar qualquer dúvida. Eu e os colegas que entenderam, vamos juntos aprender e compreender. O mundo da economia é um mundo apaixonante. Por quê? Porque numa sociedade onde vivemos, uma sociedade capitalista, a economia ela responde várias perguntas sociais, principalmente nos âmbitos organizacionais. Ok? Então, esse é o nosso método de trabalho.
Estudo autônomo, individual, com o nosso material, bate-papo ali no WhatsApp, pergunta se você tiver alguma dúvida e, claro, os nossos encontros presenciais ou síncronos remotos, estaremos tirando dúvidas, exercitando, aprendendo mais, aprofundando mais sobre o tema. O nosso primeiro tema, como eu já disse, são os conceitos fundamentais da economia. Vamos então dar rapidamente um contexto desses conceitos fundamentais da economia para vocês. Vamos então aos conceitos fundamentais da economia. Primeira coisa, pessoal, é importante compreender o que é economia. Você vai ver no texto que economia tem um conceito antigo de organização, arrumação da casa, do ponto de vista da etimologia da palavra economia. Porém, nós vamos verificar que economia é uma ciência social. Como assim uma ciência social? Uma ciência que estuda o comportamento do homem em sociedade. E é uma ciência social aplicada a um determinado contexto. No caso, a nossa relação com a produção, com a circulação de mercadorias e bens, com a mão de obra, com a produção de bens e serviços, com recursos financeiros, recursos naturais. Nós vamos ver que a economia ele vai estudar a nossa relação com a produção, com a distribuição de bens e serviços e principalmente a nossa relação com tudo aquilo que é escasso na natureza e nosso dia a dia. Porque se é escasso, tem que ser empregado com eficiência para o melhor proveito daquele recurso. Então isso é o estudo que se preocupa, o grande objetivo do estudo da economia, ok? Então, Léo, mercado de soja, a economia vai estudar. Mercado de imóveis, a economia vai estudar. O mercado de trabalho, a economia vai estudar. Por que alguns produtos o preço sobe e outros sobem mais do que os outros? A economia vai estudar. Por que o dólar sobe? Por que o real desvaloriza? Por que eu posso falar que a moeda brasileira é moeda forte ou fraca? A economia vai estudar. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento de pandemia. Se você está vendo esse vídeo agora em 2021, você está vendo esse vídeo depois, vai relembrar o que aconteceu. A economia vai explicar alguns fenômenos que estamos vivenciando. Então a economia vai compreender essas relações com os bens e serviços, com aquilo que é escasso e com a eficiência do uso desses bens na sociedade. A economia também vai compreender e vai definir algumas leis básicas. Ele vai entender como que nós vamos fazer escolhas. Por que eu escolho fabricar estofados e não escolho fabricar comida? Por que as pessoas trabalham por determinados salários? Por que os preços das mercadorias sobem? Uns mais, outros menos. Por que umas pessoas ganham mais do que as outras? Por que há desigualdade no pagamento de determinados serviços? Isso são todos estudos da economia. Então, esses conceitos econômicos básicos nós vamos estudar. Nós vamos avaliar também como que funciona a regra dessa escassez. E aí vocês vão ver no texto, e eu quero que vocês peguem o texto e leiam a explicação por que a água, um bem tão necessário para a vida, ela é mais barata do que o diamante, que é um bem não muito necessário para a vida. Por que o preço da água é muito menor do que o do diamante? A economia vai explicar através de regras de escassez. Nós vamos compreender também o papel do governo. O papel do governo nessas relações econômicas. Vivemos nesse momento um governo que está observando o aumento de preço dos combustíveis. Ele pode interferir, ele pode tabelar, sim ou não? Energia elétrica subir muito, tabela ou não tabela? Compreender a lei da oferta do mercado. Eu tabelo ou deixo o mercado fazer o seu papel? E aí nós vamos ver que algumas pessoas defendem um papel mais firme do Estado, outros defendem um papel
não tão presente do Estado. Privatizar ou não empresas como Correios, Banco do Brasil e Petrobras. Também a economia fará uma análise disso e haverá muitas divergências do ponto de vista econômico se isso deve ser feito ou não. Ou seja, meus amigos, meus alunos do terceiro período de administração, vocês verão comigo nessas aulas de Fundamentos da Economia, todas essas perguntas não devidamente, não assim profundamente respondidas, mas com chaves para que vocês possam compreender o porquê que as coisas acontecem. E muitas delas, obviamente, respondidas com vocês. Tá bom? Muito bem. Primeiro estudo dirigido, parte 1, é o que se trata desse vídeo. Vamos entender o que é economia, vamos entender por que um administrador deve estudar economia, vamos ver o que a economia estuda, qual o objetivo do seu estudo e compreender a história da economia ao longo dos tempos, ok? Já na parte 2, nós vamos ver os principais conceitos e premissas da economia, tá joia? São praticamente 10 premissas que nós vamos ver juntos e acompanhar juntos. Aguardo vocês nas nossas aulas síncronas, quero que todos estejam presentes, seja de forma presencial, seja de forma virtual, mas estaremos todos juntos aí para poder discutir esses temas. Eu tenho certeza que você vai gostar muito da nossa disciplina, tá bom? Um grande abraço para você, aguardo vocês nas nossas aulas. Não esqueça de ler o material, ver o nosso material. Nessa parte 1, texto e vídeo e slides. Parte 2, texto, vídeo, slides e atividade da nossa primeiro módulo do nosso semestre letivo, tá bom? Um grande abraço para vocês e até lá!